Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da terceira edição da saga da Marvel Dia de Julgamento. Nos últimos capítulos vimos que para evitar uma guerra entre mutantes e eternos, os heróis conseguiram completar o seu objetivo de construir um Celestial. O problema é que esse Celestial que eles reviveram, chamado Progenitor, iniciou o Dia de Julgamento. A humanidade tem apenas 24 horas para se provar individualmente e coletivamente, e se tiver mais injustos do que justos, todos irão morrer. Nesse vídeo, veremos inclusive alguns dos heróis sendo julgados. Como será que eles vão se sair? É isso que vamos ver. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga e sem mais demora, vamos à história! Primeiramente, eu preciso fazer uma correção referente ao capítulo anterior. O Celestial que os heróis reviveram e que era a sede dos Vingadores, na verdade se chama Progenitor e não Arishem. A ideia era reescrever a programação do Celestial, criando um ser com ideais mais parecidos com os dos heróis. Só que, para reviver esse Celestial, eles usaram algumas partes de outros Celestiais que haviam caído na Terra, dentre eles Arishem e o Juiz. E provavelmente é por causa disso que o Progenitor agora quer julgar todo o mundo. Bom, o capítulo 3 começa exatamente quando o Progenitor declara à humanidade que está pronto para julgar. Esse, definitivamente, não era o resultado que os heróis estavam esperando. E a Jaque e a Makkari culpam o Tony Stark por ele ser um simples mortal participando na criação de um deus. Por enquanto, o Capitão América diz que essa coisa de culpar alguém vai ter que esperar mais um pouco, pois eles precisam primeiro consertar essa bagunça. No entanto, aqui já acontece o primeiro julgamento. Sim, galera, o Celestial simplesmente decide julgar o Capitão América. Ele reconhece que o Capitão é o sonho de um país melhor. Ele tentou inspirar todos por mais de um século, e apesar disso, o mundo continua a piorar. Por conta disso, com seu dedo polegar para baixo, o Celestial julga o Capitão América como uma falha. Sim, galera, o próprio Tony Stark questiona que se o Capitão América, que é todo bonzinho, foi julgado dessa forma, então que chance a humanidade tem? Mas Steve continua positivo. Ele diz que não vai jogar o jogo do Progenitor. Ele vai tentar manter o mundo calmo, transmitindo uma mensagem de esperança às pessoas e não espalhando o resultado de seu julgamento, enquanto Tony vai procurar uma saída para isso. Daí revemos um pouco dos civis que apareceram na edição anterior, agora vendo a transmissão do Capitão América. Tom está em um bar e acha injusto que os humanos sejam julgados por causa dos mutantes. Katrina segue apenas fazendo seus tweets. A viúva de Arjun apenas observa o corpo de seu marido sem vida. Daniela tem um momento de empatia com os heróis, pois eles não param nunca de ter preocupações. A Jada quer acreditar no Capitão América, mas acha difícil conciliar sinceridade com realidade. E o jovem Kenta quer apenas fugir de seu dever de casa, já que o fim do mundo está acontecendo. Enquanto isso, Druig se aproxima de Uranus, com os dois observando o que aconteceu na Terra. Uranus acredita que esse novo Celestial, o Progenitor, é muito melhor do que os antigos Celestiais, porque eles pensam parecido. Ambos reconhecem as falhas que esse mundo tem, com Uranus acreditando que ele precisa ser purificado. Druig é contra essa ideia, até porque o Capitão América foi julgado pelo seu fracasso em cumprir o seu dever, o que significa que se os Eternos forem julgados pelo Celestial, eles também podem se dar muito mal, porque tecnicamente eles ainda estão falhando com seus deveres em exterminar os deviantes. Porém, não é tarde demais para consertar isso, no que Druig mais uma vez envia os Rex Eternos para a batalha.
Uranus pede para ser libertado mais uma vez, mas Druig não fará isso agora, porque Uranus é seu último recurso. Ao mesmo tempo, o Homem de Ferro, Ajak, Makkari, Phastos e Sinistro se reúnem, e eles já sabem que logo Krakoa será atacada novamente. Tony sugere que eles atinjam o ponto fraco do progenitor, porque se ele for atingido com força o suficiente, pode ser que ele caia em pedaços. Mas a Ajak não concorda com essa ideia. Foram eles que criaram esse novo Celestial e eles não podem simplesmente desligá-lo. Phastos deixa claro que fazer isso causaria uma explosão que custaria a vida de milhões de pessoas. E além disso, Ajak e Makkari, os Eternos, nunca fariam isso por causa das crenças deles. Mesmo que tivesse como destruir o Celestial sem arriscar a vida de milhões de pessoas, os Eternos não poderiam ficar parados vendo a destruição de um Celestial, pois os Eternos não podem matar Celestiais, isso faz parte de seus princípios. Ou seja, se os Vingadores planejarem destruir esse Celestial, os Eternos não terão outra escolha a não ser lutar contra eles. Porém, o Sinistro, que está ouvindo toda essa conversa, fica bem animado, e na mesma hora ele tenta falar com a Destiny, dizendo que tem uma informação muito valiosa. Enquanto isso, os mutantes seguem na batalha contra os Rex Eternos e contra alguns Eternos. Muitos dos mutantes acabam morrendo, como o próprio Charles Xavier. A Destiny até queria que ele fosse ressuscitado imediatamente porque ela precisa reunir o Conselho. Mas como a Hope está um pouco ocupada, a Destiny vai até a Emma Frost e mesmo sem a presença do Professor X, ela reúne os vários membros do Conselho dizendo que ela tem um plano, e o Conselho Silencioso precisa fazer uma votação para aprovar o plano. Ela revela que o Sinistro entrou em contato. Ele foi sequestrado pelos Eternos e os ajudou a construir esse Celestial que está querendo julgar a todos. Entretanto, ele descobriu sua fraqueza. Se os mutantes atacarem esse ponto fraco, eles podem destruir o Celestial e isso vai acabar com o dia de julgamento. Mas existe um risco, uma considerável devastação. Só que a Destiny usa seus poderes para ver o futuro e garante que essa devastação não vai acontecer. Mas agora eles precisam fazer uma votação e decidir o que será feito. A Kitty Pryde não fica feliz com isso. Ela acha que isso é um golpe da Destiny, porque o Professor Xavier e a Tempestade não estão presentes, então nem todos estão aqui para votar. Mas, de qualquer forma, eles seguem com a votação. A Destiny, o Sebastian Shaw, a Mística, o Exodus e a Hope votam a favor de atacar o Progenitor. Já o Colossus, o Noturno e a Kate são contra essa ideia. A Rainha Branca, Emma Frost, prefere não votar, e como a maioria votou a favor, a decisão já foi tomada. Um detalhe importante é que eles decidem não contar ao Ciclope e a Jean Grey sobre a possibilidade de uma catástrofe, porque como eles saíram do Conselho por conta de questões morais, agora eles são apenas executores das decisões do Conselho. Com a decisão tomada, o Conselho discute sobre como irão atacar o Progenitor, porque isso envolve tirar alguns de seus mais fortes da defesa de Krakoa. Mas a Emma Frost diz que tem um pequeno segredo. Parece que ela contatou o Crow, que aparece com um exército de deviantes, dizendo que vieram apoiar os mutantes pela fraternidade deles. O Ciclope diz que os mutantes não são deviantes, no que o Crow responde que não se importa com isso, porque qualquer um que esteja do lado oposto aos Eternos são deviantes. Daí, ele diz aos X-Men para irem salvar o mundo, enquanto eles ficarão para lidar com os Eternos. Então voltamos para o Polo Norte, onde o Homem de Ferro e todos os outros ainda estão tentando descobrir como parar o dia de julgamento. Enquanto eles discutem o que pode ser feito, de repente o alarme dispara indicando que existem invasores, um exército de mutantes se aproximando.
A Jaque logo culpa o Tony Stark, acreditando que ele pretendia atacar o Celestial escondido deles. No entanto, eles logo veem que o Sinistro está apertando vários botões e abrindo caminho até o ponto fraco do Celestial. Isso dá início a uma discussão entre eles, com o Tony dizendo que milhões de pessoas irão morrer, e o Sinistro diz que pelo menos bilhões de pessoas irão viver. E não apenas isso, se eles morrerem aqui, o Sinistro pode ser ressuscitado, mas o Tony não. Ou seja, o Sinistro realmente não se importa com o que acontece aqui. O que ele quer ver é de fato uma guerra. E realmente, assim que os mutantes chegam, os princípios dos Eternos entram em ação. O objetivo deles é proteger o Celestial e eles não podem evitar isso. E é nesse momento que os Eternos e os mutantes começam a lutar uns contra os outros. Mesmo os Eternos, que estavam do lado dos mutantes, como Ikaris, se volta contra os mutantes. A batalha aqui é muito intensa. O próprio Ikaris simplesmente rasga ao meio alguns mutantes, e a Jean Grey sabe que vai precisar de ajuda para passar por ele. Quem vem em seu auxílio é o Exodus, que passa a travar uma batalha com Ikaris, deixando o caminho livre para Jean Grey, que pretende dar um golpe mortal no Celestial. O Homem de Ferro até tenta impedi-la, mas não tem jeito. Já é tarde demais e ele não conseguiu explicar a ela o que iria acontecer. Sim, galera, a Jean Grey ataca o ponto fraco do Celestial, e é somente depois disso que o Tony consegue lhe avisar que isso vai causar uma explosão que vai matar milhões de pessoas. Nesse ponto, a Jean fica em choque. Ela não sabia que existia essa possibilidade porque o Conselho Silencioso não a avisou. Por um momento, Tony checa as leituras do Celestial e acha que tudo vai ficar bem. Até que, de repente, o Celestial simplesmente explode. Sim, galera, vemos a onda de explosão passando pelos mutantes e Eternos, os jogando para longe e aparentemente dizimando alguns. A explosão foi tão grande que pôde ser vista do espaço. E à medida que a onda se amplifica, vemos cidades inteiras sendo devastadas em questão de segundos sem sobreviventes. No entanto, é aqui que temos uma grande reviravolta. A Jean Grey e todos os mutantes e Eternos finalmente percebem que nada disso é real. Todos eles estavam dentro da mente do progenitor todo esse tempo. E a Jean Grey, com seus poderes, poderia ter percebido isso antes. Na verdade, ela é uma das poucas pessoas que poderia saber disso. Enfim, a catástrofe não aconteceu de verdade. Mas o progenitor deixou que todos sentissem essa experiência. Por enquanto, foi apenas um susto, mas serviu para mostrar aos humanos que os seus heróis acreditavam que estavam acima do julgamento, mas eles estavam enganados. Nisso, o julgamento continua. Polegar para baixo para Emma Frost, Destiny e Mística. E acreditem, polegar para cima para o Crow. Já os outros serão julgados mais tarde. De volta à base, vemos que naturalmente a Jaque está muito furiosa com o Sinistro. E enquanto eles discutem, o Homem de Ferro está começando a perder a esperança. Esse Celestial vai julgar todos eles e não há nada que eles possam fazer sobre isso. Porém, o Capitão América diz que ainda existe um jeito. A única forma de superar tudo isso é com todo mundo unido. E ouvir essas palavras faz a Cersei ter uma ideia. Daí pulamos para a Exclusão, aquele lugar que também serve como prisão para Eternos que cometeram erros. Inclusive, o Uranus está preso em uma cela por aqui. No entanto, a Cersei está sendo levada por Jack a uma outra cela especial. E quando a cela se abre, vemos que se trata do Star Fox. Sim, galera, Star Fox, também chamado de Eros, é o irmão do Thanos. E a Cersei veio pedir sua ajuda dizendo que eles estão com um grande problema. Talvez seja a hora de uma reunião dos antigos Vingadores, no que o Star Fox responde que amou a ideia e diz que o mundo precisa perceber que tudo que se precisa é amor.
Então é isso, galera. Por um momento, o Tony e a Jean Grey realmente pensaram que eles tinham impedido o julgamento sem trazer dano algum aos humanos. Mas isso não aconteceu. E ainda bem que não aconteceu de verdade, era apenas uma possibilidade que foi o suficiente para assustar tanto os humanos quanto os próprios heróis. E agora, uma nova esperança surge na forma de Star Fox. Será que ele realmente vai ajudar os heróis? Vamos aguardar o próximo capítulo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!